Olá, caros e caras ouvintes do podcast do Ogro. Hoje quem apresenta este episódio sou eu, professor João Neto, e eu te convido a embarcarmos em um interessante bate-papo sobre Brasil Colônia. No ar, mais um podcast do Ogro, um oferecimento Ogro Historiador. A historiografia denomina de Brasil Colônia período da história brasileira entre os anos de 1500 a 1822, quando parte do território onde hoje está o Brasil era dominado pelos portugueses. Para conversarmos sobre isso, convidamos a professora doutora Rossana Brito, que é doutora em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente professora associada 1 de História do Brasil Colonial da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES. A professora Rossana também é autora do livro Os Pecados do Brasil, publicado pela editora Mil Fontes, que é o resultado de uma pesquisa sobre os protestantes e a Inquisição em tempos coloniais. E também a professora Rossana faz um trabalho de história pública através do Instagram. Olá, professora Rossana, tudo bem? Boa noite, João. Sim, tudo bem, muito satisfeita com o convite e vamos lá, né? Vamos fazer a entrevista, espero que seja muito útil e proveitosa para todos. Muito bem. Professora Rossana, quando nós falamos em Inquisição, as pessoas que são historiadoras, que não são historiadoras profissionais, costumam imaginar pessoas queimando na fogueira por ordem da Igreja Católica durante a Idade Média na Europa. Porém, na sua pesquisa, você mostra que essa imagem do senso comum tem pelo menos 3 erros. A Inquisição foi mais marcante na Idade Moderna, também foi praticada por protestantes, também existiu no Brasil. Como foi isso? Bem, a história da Inquisição é uma longa história, né? Uma história de 600 anos. E é uma história muito complexa, né? A gente tem que evitar todos os reducionismos possíveis. Esse mito da fogueira é muito comum no senso comum, como você colocou aí, é muito usual, muito comum. As pessoas acham que a Inquisição existiu para queimar as bruxas na fogueira. Para começar, não eram só as bruxas, entre aspas, né? Eram vários outros crimes que eram da alçada da Inquisição. Eram os desvios da fé e os desvios da moral. Uma outra questão é que a Inquisição ela existe desde a Idade Média, desde o século XIII, né? Ela foi estabelecida pelos dominicanos, pela ordem dos dominicanos. Era uma Inquisição papal, que não havia Estado durante a Idade Média, Estado com poder centralizado. E a Inquisição vem desde esse longo processo, desde a Idade Média. Na Idade Moderna, ela vai ter um outro sujeito, aí, um outro ator, que vai ser um braço importante na sua atuação, que vai ser o Estado, né? O Estado moderno. O Estado, com a centralização do poder político nas mãos dos reis, vai estar aliado à Igreja Católica para perseguir as minorias e combater os desviantes. Então, realmente, existem muitos mitos que o senso comum repete, inclusive a própria mídia repete esses mitos, né, que precisam ser derrubados com pesquisa científica. Muito interessante. E como surgiu o seu interesse por estudar a Inquisição? Bem, eu sou de uns estudos da década de 90, né? Eu ingressei na universidade final da década de 80 e começo da década de 90. E logo quando eu entrei para estudar na Universidade Federal Fluminense, o curso de História, que sempre me encantou desde quando eu era muito jovem, eu tive a possibilidade de exercer a monitoria. Eu fui monitora de História da América na Universidade Federal Fluminense e no mesmo período, um pouquinho depois, eu comecei a iniciação científica sob o comando do professor doutor Ronaldo Vanfas, que foi professor titular da UF, hoje está aposentado, e eu comecei a trabalhar com os temas da Inquisição, mas não só a Inquisição, eu comecei a trabalhar com os temas da história colonial. Inclusive, eu estive na coleta de dados para os trabalhos do professor Ronaldo, né? Participei do livro América em Tempo de Conquista, participei do livro Heresia dos Índios, né? Na coleta dos dados. Aí eu tive acesso à documentação jesuítica, que também é fascinante, e à documentação inquisitorial.
conheci a Biblioteca Nacional, estive na Biblioteca Nacional a partir desse momento, fiquei encantada, né, que é a maior biblioteca da América Latina, tem um acervo precioso, com tesouros para os pesquisadores de todas as gerações. E aí eu comecei a despertar para os estudos dos jesuítas e para os estudos da Inquisição. É nessa fase que eu tive acesso ao processo do Pedro do Campo Tourinho e ao processo do Jean de Bolet. O primeiro se transformou na minha dissertação de mestrado. O segundo é uma história muito interessante, que é de um protestante, que é o Jean de Bolet. E aí, a partir daí, eu começo a ficar cada vez mais interessada pelos estudos inquisitoriais e começo a pesquisar por minha conta, né, outros assuntos ligados à Inquisição, a ler vários livros da Anita Novinsky, do próprio Ronaldo Vampas, da Laura de Mello Souza, do Luiz Motti, que são ícones na área da historiografia inquisitorial. E assim eu comecei. Foi um interesse muito intenso e despertou nesse primeiro momento da minha formação acadêmica. Interessante. Muitas pessoas, quando a gente fala de Inquisição, associam também com a Inquisição Espanhola. Você acabou de falar da questão do Estado moderno, que centralizou o poder político, inclusive a Inquisição, mas então você não estudou a Inquisição Espanhola? Existia Inquisição em outros estados? Como foi isso? Bem, a Inquisição, ela começa, como eu te falei, na Idade Média, ela é papal, né? Estabelecida pelos dominicanos, mas na Idade Moderna, os estados nacionais vão estabelecer os seus próprios tribunais. A Itália teve seu tribunal, a Espanha, Portugal, né? Eu me concentrei e me concentro ainda hoje nos estudos da Inquisição portuguesa. Claro que a Inquisição ibérica, fazendo uma comparação com a Inquisição espanhola, mas muito mais concentrada nos estudos da Inquisição portuguesa, com seus tribunais que funcionaram até o século XIX. A Inquisição portuguesa ela é de 1536 até 1821, época da Revolução Liberal do Porto. É muito tempo. E eu me concentrei na Inquisição portuguesa com foco no Brasil, porque tem a Inquisição de Évora, tem a Inquisição de Lisboa, que no caso do Brasil está enquadrado nela, tem a Inquisição de Coimbra, tem a Inquisição de Goa, na Índia, mas eu me concentrei nos estudos da Inquisição do Tribunal Lisboeta, que tinha alçada e competência para os casos do Brasil Colônia. E aí eu comecei a estudar a Inquisição portuguesa. Os estudos da Inquisição portuguesa, eles são muito ligados à problemática dos cristãos novos. O que é a problemática dos cristãos novos? Eram judeus que foram forçados a se converterem ao catolicismo, né? Conversões compulsórias. Inclusive eram arrastados pelo cabelo até a pia batismal. Mas acontece que eu gosto do assunto dos cristãos novos, é um assunto super importante. Inclusive a Inquisição portuguesa, ela se especializou no combate ao cristão novo, mas eu comecei a procurar outros assuntos, né? Outros temas, outros desvios. Porque a Inquisição, como eu falei no iniciozinho, ela persegue que tipo de desvio? Ela persegue o desvio da fé, que pode ser o judaísmo, o islamismo, o protestantismo, como também ela persegue, processa e pune os desvios comportamentais, que são os desvios da alçada da moral. Por exemplo, a Inquisição, ela processa e pune a bigamia, a sodomia, o concubinato, ou seja, ela persegue e pune desvios da moral, não só os desvios da fé. Então, na sua dissertação, você fez o mestrado na Universidade Federal Fluminense e na sua dissertação você estudou a Inquisição no Brasil. E a sua dissertação foi publicada pela editora Vozes com o título A Saga de Pero do Campo Tourinho. E me parece que esse livro também virou uma peça de teatro. Como foi isso? Pois é, como eu te falei, meu interesse pela Inquisição é um interesse bem do iniciozinho, né, da graduação, e até hoje eu estou estudando temas ligados à Inquisição, de uma certa forma. O meu mestrado, eu fiquei na dúvida se eu estudaria o caso do Tourinho ou o caso do Jean de Bolet. Só que aí eu resolvi estudar o caso do Pedro do Campo Tourinho, que é o primeiro réu do Santo Ofício Lisboeta no Brasil, tá? No iniciozinho do século XVI, na primeira metade do século XVI. É um caso assim, muito intrigante, muito instigante, curioso, porque foi um movimento rebelde que se organizou contra o primeiro donatário.
de Porto Seguro, no sul da Bahia. E o livro foi publicado pela editora Vozes, né, que é uma conceituada editora lá de Petrópolis, né, aqui no Rio de Janeiro. E o livro tem 3 capítulos. No primeiro capítulo eu analiso a expansão ultramarina portuguesa. No segundo eu analiso a história de Porto Seguro no século XVI. No terceiro capítulo é o capítulo sobre o conflito político, que envolveu o donatário nessa trama política que o levou a perder a sua capitania. E no terceiro capítulo eu analiso as heresias e blasfêmias, porque o Pero do Campo Tourinho, ele foi acusado não só de heresia, ele foi acusado de blasfêmia. Ele era um destemperado, ele falava muitos palavrões, ele atacava o vigário, os franciscanos, os vereadores, os juízes da capitania. Ele era muito exacerbado nos seus comportamentos, não aceitava a tutela de ninguém, principalmente da igreja. E ele vai ser levado, né, por vias inquisitoriais a se afastar da capitania de Porto Seguro. As heresias são extremamente interessantes. Ele se dizia papa, tinha até um teor misógino também nas heresias do Tourinho, porque ele agredia as imagens de Santa Luzia, dizia que Santa Luzia era uma PUTA. Quando ameaçavam ele de excomunhão, ele dizia que ia meter lá naquele lugar a excomunhão do Papa. Ele batia nos franciscanos, há relatos no processo inquisitorial número 8821, depositado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, de que ele dava verdadeiras pancadas nos franciscanos, batia nos franciscanos. Tinha uma disputa de poder muito grande com o vigário, o Bernardo de Orejac, que era francês. E terminou, né, nessa fritada política e teve que se afastar da capitania, porque houve um motim, né, um grande motim dos colonos, das autoridades religiosas, das autoridades políticas. Ele foi preso e foi levado a ferros para Portugal, Pero do Campo Tourinho. Bom, então para fazer essas pesquisas, você acessou a Torre do Tombo, porque lá tem processos inquisitoriais do Brasil preservados. Como que você acessou essa documentação? Sim, na verdade, durante o meu mestrado, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, a documentação inquisitorial está praticamente concentrada nesse arquivo, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Eu estive em Portugal na época, isso foi no finalzinho da década de 90, não havia, né, essas tecnologias como nós temos hoje, a internet não estava ainda no auge que ela está hoje, então eu estive lá para conseguir o documento e fazer também pesquisa dentro do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Trouxe o processo, né, para a transcrição paleográfica. O processo já tinha uma parte de transcrição feita no livro do Carlos Malheiro Dias, que é a História da Colonização Portuguesa do Brasil, um livro de 1924. Já tinha uma parte do processo, um traslado parcial do processo nesse livro do Malheiro Dias, mas o processo, eu queria o processo na íntegra, que era uma documentação inédita no Brasil. Então eu fui atrás do processo, uma aventura em todos os sentidos, trouxe o processo na íntegra de Lisboa, e aí começou aquela grande façanha, que era transcrever o processo. Na época eu consegui uma pessoa da própria UF, que tinha um certo domínio, muito mais do que eu, né, em paleografia, e foi feita a transcrição das partes necessárias que ainda não tinham sido transcritas. E no meu livro, da editora Vozes, tem a saga de Pero do Campo Tourinho, o primeiro processo da Inquisição no Brasil. O processo está nos anexos, completo, né? Assim, é uma pérola do livro, esse processo integral está no livro. E você me perguntou também, um pouquinho antes, sobre a peça de teatro. Na verdade, esse livro ele teve uma excelente repercussão na mídia especializada. Chegou a sair no Caderno Ideias, do antigo Jornal do Brasil. A capa do Caderno Ideias foi a saga do Pero do Campo Tourinho. Teve uma repercussão muito boa, isso nos anos 2000, 2001, 2002, até mais ou menos 2003. Eu ainda estava falando muito do Tourinho na televisão, nos jornais. Teve uma certa badalação do livro na época que ele foi publicado, e o livro chegou às mãos de um grupo de teatro em São Paulo. O grupo é a Companhia do Latão.
Não sei se você conhece. É um grupo que faz um tipo de teatro inspirado nas teorias dramatúrgicas do Bertolt Brecht. É um grupo brechtiano, né? Faz um teatro ligado ao Brecht, dramaturgo Brecht. Então, eles gostaram muito do livro, eles já estavam pesquisando a história do Tourinho, e como eles fazem um teatro eminentemente político, eles acharam interessante a minha maneira de escrever sobre o Tourinho, que é um enfoque político, cultural e político. E eu estive lá em São Paulo, né, para assistir a peça, e nesse dia eles abriram espaço para eu também divulgar o livro, que foi um dos inspiradores da peça, junto com outros documentos, é claro, mas foi um mote, né, que inspirou a peça. E aí eu estive lá com eles, aí eles abriram a possibilidade de eu divulgar o livro. Fiz um lançamento no Teatro Cacilda Becker, junto com eles, os atores, os vetores da Companhia do Latão, e foi excelente, foi muito bom, porque eu consegui divulgar o livro fora do meu estado, fora da minha cidade aqui, no Rio de Janeiro. Foi isso. Você falou que foi fazer uma pesquisa na Torre do Tombo, e você encontrou muitos processos inquisitoriais referentes ao Brasil Colônia, ou poucos? Como que é essas fontes, como elas estão lá? Bem, quando eu fui na primeira vez, né, para o caso desse estudo sobre o donatário Pedro do Campo Tourinho, eu fiquei concentrada nesse universo da blasfêmia, porque o meu personagem da minha dissertação, que virou o livro da Editora Vozes, era um blasfemo. Então, eu fiz um estudo sobre a blasfêmia no século XVI. Eu fiz algumas comparações de casos de blasfêmias no Tribunal de Lisboa, no Tribunal de Évora e no Tribunal de Coimbra. Porque o caso do Tourinho, ele não foi o único blasfemo, existiram outros blasfemos. Esse é um período histórico porque as pessoas, no século XVI, as pessoas estavam blasfemando contra a igreja, elas estavam já saturadas com a questão da Igreja Católica, com os desvios da Igreja Católica, com os problemas de corrupção da Igreja Católica, com todas as dificuldades, e muitas pessoas blasfemavam, todas as classes sociais, todas as origens étnicas. Então, eu tive a oportunidade de comparar o caso do Tourinho com alguns outros blasfemos. Inclusive, no meu capítulo 3, quando eu falo escrevo, né, sobre as blasfêmias do Tourinho, eu geralmente coloco um caso semelhante ao lado, né, só para explicitar que ele não era o único blasfemo da história europeia e brasileira no século XVI. Inclusive, os livros da Laura de Melo Souza, como Inferno Atlântico, por exemplo, traz um rol também de blasfemos muito interessante. Não era só o Tourinho que blasfemava, havia um grupo de pessoas que blasfemavam no século XVI contra a Igreja Católica. Eu pergunto porque, de repente, entre os nossos ouvintes, há interessados em fazer pesquisas sobre a Inquisição no Brasil Colônia, e ainda tem muito documento, então, preservado que ainda não foi pesquisado, ou seja, a gente tem uma fonte muito grande para pesquisas inéditas sobre o tema. Sim, com certeza. Na verdade, o acervo da Inquisição é muito vasto. No caso do Brasil, são mais de 1000 processos. Já foram inventariados pela historiadora Anita Novinsky, tá? São mais de 1000 processos no Brasil. E é um acervo precioso para quem se interessa por essas temáticas. Mais à frente, eu não vou adiantar, eu tenho alunos que estão estudando processos inquisitoriais na UFES, nos trabalhos de conclusão de curso, a universidade onde eu trabalho, a Universidade Federal do Espírito Santo. É precioso, sim, né, o acervo do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e hoje está mais fácil, porque antes, na minha época do meu mestrado, e também no início do meu doutorado, tinha que ligar para o arquivo, ou então mandar uma carta para pedir os documentos, então tinha que ir lá, tinha toda uma burocracia. Agora não, agora está tudo disponibilizado, digitalizado nas páginas do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Os processos estão digitalizados, a maioria deles. Então está bem mais fácil fazer pesquisa de processos, sobre processos inquisitoriais agora. Agora, tem um problema, né? O problema não é nem a disponibilidade dos documentos, das fontes primárias. A problemática é a questão da letra, né? Da grafia do século XVI, do século XVII. No século XVIII, um pouco menos, que a gente já começa a perceber melhor e ver a letra melhor, a grafia melhor. Mas essa grafia do século XV, XVI,
e 17 é uma grafia muito difícil, né? Muito difícil de ser transcrita. Então, tem essa dificuldade, que é a questão da transcrição paleográfica. Para mim, eu só vejo essa dificuldade, porque agora está tudo mais fácil, quase praticamente tudo digitalizado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Quando a gente fala de Brasil Colônia, vem logo a imagem do arquivo da Torre do Tombo, mas existem processos inquisitoriais preservados em outros lugares, em outros arquivos? Olha, pelo que eu conheço, é no Arquivo Nacional da Torre do Tombo que estão os processos contra os hereges no Brasil, contra os réus do Brasil, pelo que eu sei. Mas já tem processos transcritos, né, em livros, por exemplo, nesse meu aqui, já arquivo do caso do Pedro do Campo Tourinho, o processo está na íntegra. Quem quiser um processo, lançar um novo olhar sobre a história do Tourinho, tem um processo na íntegra para pesquisar aqui no livro. Ou seja, nos livros da Laura de Melo Souza, do Ronaldo Vancas, tem citações bem densas de processos, da própria professora Anita Novinsky, que é grande especialista no Brasil sobre a história da Inquisição, principalmente a Inquisição portuguesa no Brasil, em relação ao fenômeno dos cristãos novos. Seria isso, né? O acervo principal mesmo é o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, mas está tudo praticamente muita coisa digitalizada, está tudo muito mais fácil de ser pesquisado. E você disse que ficou em dúvida entre estudar o Pero do Campo Tourinho e o Bolé. Então você estudou o Bolé depois? Não, fiquei muito tentada a estudar o Jean de Bolé, né, o protestante. Ainda tenho uma certa sedução para estudá-lo, mas não voltei ao caso dele. Eu estudei outros protestantes, entre aspas. O Pero do Campo Tourinho não era protestante nem cristão novo. O Pero do Campo Tourinho, o primeiro donatário de Porto Seguro do século XVI, ele era cristão velho. Embora há algumas hipóteses de que ele teria uma ascendência cristã nova, mas isso não é confirmado. Na ficha do processo inquisitorial está a origem dele como cristão velho. Certo. Depois do mestrado, você fez o doutorado em História Política na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, foi onde nos conhecemos e até dividimos uma mesa na Semana de História Política de 2008. E eu lembro que você continuou estudando o tema da Inquisição, certo? Sim, continuei. O tema da Inquisição é um tema muito vasto. Os olhares, né, sobre os objetos de pesquisa podem ser variados também, as metodologias, as teorias. E eu, como eu gosto do tema, eu continuei e eu procurei estudar um outro tipo de problemática. Eu não queria muito estudar os cristãos novos, né? Não era muito a minha praia estudar os cristãos novos. Há muitos estudos sobre a problemática dos cristãos novos no Brasil, estudos de grandes historiadores, grandes historiadoras. Eu não queria estudar os cristãos novos, eu queria estudar uma coisa diferente. E nos livros da Anita Novinsky, em um dos livros dela, ela menciona o caso dos luteranos no Brasil do século XVI e XVII. Então, eu fiquei interessada nesses casos dos protestantes no Brasil nos tempos coloniais. E aí, no livro da Anita Novinsky, ela diz que foram 15, né, os casos de luteranos, porque eram chamados genericamente de luteranos, no Brasil nos tempos coloniais. 15 casos. Aí eu falei, nossa, eu vou atrás disso. Quero estudar os réus da Inquisição Portuguesa que eram considerados luteranos. E o que eu fiz? Aí eu fiz o doutorado, né, na UERJ, passei, né, na prova e comecei a estudar o caso dos primeiros luteranos no Brasil. Só que esses primeiros luteranos, esse termo luterano era o termo que a Inquisição Portuguesa utilizava de forma genérica para identificar os desviantes da fé católica, principalmente os estrangeiros, que não eram portugueses. Então, todo mundo que era estrangeiro e que não tinha a fé católica, eles chamavam de luteranos. Podia nem ser luterano, mas era tudo colocado com essa nomenclatura de luterano. Mas a gente sabe que não eram só luteranos, tinham os huguenotes, né, e tudo mais.
Então, o que eu fiz? Eu vou estudar esses primeiros casos de protestantes luteranos. E eu dividi meu estudo, né, na minha tese de doutorado, que depois se transformou em um livro chamado Os Pecados do Brasil, em 3 casos, que são os luteranos das naus, os luteranos da terra firme e os luteranos do coração. Então, com esses 3 casos, eu analisei 11 processos. Não analisei 15, analisei 11 processos. E esses 11 processos que eu analisei, eu dividi nessas partes, como eu te falei aí. Quer dizer, os primeiros luteranos, na verdade, eles estavam em alto mar, eles eram homens do mar. E os navios eram tomados pelos ingleses, pelos franceses, que entravam nas naus dos portugueses e obrigavam os portugueses a se tornarem luteranos. Então, acontecia um conflito em alto mar. Por isso que são os luteranos das naus. E eu tenho aqui algumas descrições desses processos contra os homens do mar. Seria isso, para começar, né? Que bacana. Antes de continuarmos a nossa entrevista, eu já quero convidar você, ouvinte, a se inscrever na nossa newsletter. Acesse www.ogrohistoriador.com e cadastre seu e-mail. Bom, professora Rossana, em geral, a produção historiográfica concentra o tema do protestantismo no Brasil colônia entre os calvinistas da França Antártica e entre os holandeses no Nordeste, principalmente em Pernambuco. E você acabou de dizer que a Inquisição colocava todos aqueles que desviavam da ortodoxia da fé católica como luteranos. A gente pode reduzir a presença protestante do Brasil colônia exclusivamente entre as experiências da França Antártica, do Nordeste holandês, e tratá-los todos como calvinistas ou huguenotes e fazer essas generalizações? Não pode. O meu livro tem Os Pecados do Brasil, da editora Mil Fontes, que foi publicado em 2018, ele mostra o contrário. Ele mostra que os casos dos protestantes no Brasil, eles são variados. Por exemplo, eu falei dos luteranos das naus, que eram os casos que aconteciam em alto mar, quando os navios dos portugueses eram tomados pelos ingleses anglicanos e pelos franceses calvinistas. E quando eles entravam, exigiam que os portugueses se tornassem protestantes. Era pancadaria dentro das naus. Pancadaria mesmo, porque eles obrigavam que os portugueses se desbarretassem. O que é isso? Se desbarretar. Tirar o chapéu e aceitar a crença luterana. Então, muitos portugueses não queriam, ou ficavam com medo e fingiam que estavam aceitando. Isso em alto mar, né? Esses são alguns casos, né? Os nomes estão aqui, o Baltazar André, é um dos casos mais emblemáticos. Ele está em 2 confissões, tanto na Confissão da Bahia quanto na Confissão de Pernambuco, que são fontes primárias inquisitoriais. Se envolveu com 2 confissões, como luterano da nau, né? Aí dizia que aceitava a crença protestante, mas que era só uma maneira de evitar que fosse espancado, alguma coisa do gênero, mas confessava para a Inquisição que era católico, que aquilo tudo era uma seita e tudo mais. Mas além desses casos que aconteceram em alto mar, né, dessas adesões momentâneas ao luteranismo por força da situação, da violência dessas tomadas dos navios pelos ingleses e franceses, também temos casos na terra firme, né? Temos o caso de Pero de Vila Nova, né? Que ele foi um caso de um protestante na França Antártica, Pero de Vila Nova, só que ele nega, ele diz que era católico. Tivemos o caso também, durante o domínio holandês do Nordeste brasileiro, do Manuel de Moraes, que é um caso muito interessante, que eu analiso num dos capítulos do meu livro Os Pecados do Brasil. O caso do Manuel de Moraes, ele era quase jesuíta e ele abandona a ordem, ele era quase jesuíta, e se torna luterano, se torna protestante, inclusive vai para a Holanda, fica ao lado dos holandeses, né? Abandona os portugueses. Aí depois as coisas não ficam muito boas para ele lá na Holanda, ele volta para o Brasil, volta a ser católico, volta a ser aliado dos portugueses.
faz esse trânsito religioso aí de uma forma espetacular. E o caso do Manuel de Moraes é um caso muito interessante, também foi estudado pelo professor Ronaldo Banfas no livro intitulado Traição, da Companhia das Letras. Foi muito importante esse livro para também a análise que eu faço do Manuel de Moraes na minha tese. E os casos de protestantes são muito variados, né? Nesse meu livro, Os Pecados do Brasil, que é resultante da tese, eu analiso esses luteranos do alto mar, dentro das naus e tudo mais. Depois eu analiso o caso do Peru de Vila Nova durante a França Antártica. E eu analiso o caso do Manuel de Moraes, que é esse padre jesuíta que se torna protestante, e eu analiso um caso muito curioso e muito interessante também, no meu último capítulo, que é o caso do Baltazar da Fonseca. Quem era o Baltazar da Fonseca? Baltazar da Fonseca é o luterano do coração. Ele vai assumir que é um luterano, que é um protestante, que ele dizia para todo mundo que só existe um Deus, que não tem nada essa história de Maria, é só Deus mesmo, Jesus, aquele núcleo bem protestante, bem definido, bem coeso com o protestantismo. Só que quando a Inquisição vai em cima dele, ele é processado, aí ele começa a recuar, né? Porque vem a imagem da repressão, da punição, toda aquela violência tanto psicológica quanto física, e ele recua e ele nega. Mas ele antes era completamente ligado às ideias do protestantismo. Mas eu também quero ressaltar que esse protestantismo, tanto em Portugal quanto no Brasil, nos tempos coloniais, é muito do ouvido, do escutar falar. Eu escutei falar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, vamos dizer assim. Não tem nada dessa de Maria, nada de santo, aquele aqui na igreja, padre não serve. Então, o protestantismo, tanto em Portugal quanto no Brasil colônia, tem muito a ver com o ouvir falar, do ouvido. A professora Isabel Drummond Braga, ela analisa muito isso. Como esse protestantismo chegava pelo ouvir falar. Ninguém ficava lendo, estudando. Vai chegando aquela ideia no ouvido, a pessoa vai reproduzindo. Aí quando vê, está presa à Inquisição. Seria isso, quer dizer, são casos muito variados, muito diversificados. Mas então aquela ideia de que o Brasil holandês, lá no Nordeste, foi um oásis de tolerância contra o autoritarismo católico português, então isso não foi real, porque assim como os cristãos novos muitas vezes foram obrigados a se converterem, os protestantes também obrigavam que as pessoas se convertessem, como você falou aí no caso do luteranismo da nau. A violência religiosa está muito ligada com a violência política, né? Desse contexto aí de guerras civis e religiosas do século XVI, lembrando aí o Kozelik, a violência é dos dois lados, tanto do lado protestante quanto do lado católico. Eu analiso, inclusive, isso. Essa violência dos protestantes, ela não é só a violência católica, a violência dos dois lados. Inclusive tem anexos nesse meu livro, Os Pecados do Brasil, tem os anexos que são ilustrações de conflitos entre católicos e protestantes e, vamos dizer assim, a pancadaria era mútua, não tinha quem dava mais, quem dava menos. E os protestantes, eles também tiveram um tribunal na Europa, que era o consistório, chamado consistório, nos tempos de Calvino. E aqui no Brasil, nos tempos coloniais, eles realmente são alvo da Inquisição portuguesa, eles são alvo. Não são alvo principal, predileto. O alvo principal é a questão do judaísmo, o crime do judaísmo. Mas o crime do protestantismo também tem a sua relevância dentro da história do Brasil, e não só no Nordeste holandês, e não só na França Antártica. Para você ter uma ideia, no livro Pecados do Brasil, eu escrevo muito sobre a França Antártica, mas eu escrevo um pouquinho antes da França Antártica. Eu escrevo sobre Hans Staden. Hans Staden era luterano, e ele já veio para o Brasil em viagens. Quase foi devorado pelos indígenas em rituais antropofágicos, mas ele era um luterano. E ele já divulgou as ideias luteranas antes da França Antártica. O Hans Staden, segundo os cronistas, ele ficava o tempo todo cantando hinos de louvor luteranos em alemão. Quer dizer, já é uma forma de divulgar a religião luterana antes da França Antártica.
né? Quer dizer, o luteranismo ou protestantismo, usando um termo mais genérico, que inclusive é o subtítulo do meu livro, é Protestantes e Inquisição em Tempos Coloniais, já vem de muito tempo. A França Antártica foi um período interessante aí, de conflitos entre os protestantes e os católicos e tudo mais, foi, né? O Nordeste açucareiro também teve a presença protestante, tudo mais, o conflito com os católicos não era aquela paz toda, aquela tolerância toda que a historiografia oficial divulga. Essa tolerância tem aí também que ser criticada, tem que ser analisada, tem que ser pesada. A historiografia oficial coloca essa tolerância de uma forma muito, muito genérica. Então, a gente tem que também refletir sobre isso. Então, a história dos protestantes no Brasil colonial, ela é muito antiga. Ela não começa com a França Antártica, ela não começa com o Nordeste brasílico, ela é muito antiga. Ela começa nas naus. Nas naus em alto mar da expansão marítima portuguesa. E aquela ideia também de que a França Antártica ou o Brasil holandês, depois que os portugueses expulsaram os franceses e os holandeses, os protestantes foram embora. Então isso também não aconteceu. Quer dizer, houve uma permanência desses protestantes, porque geralmente alguma historiografia costuma dizer que aconteceram essas duas experiências e depois, só no século XIX, com algumas colônias de imigrantes e depois os missionários protestantes. Mas então houve uma permanência, não houve a expulsão e com ela a expulsão dos holandeses e franceses e com ela a extinção dos protestantes no Brasil colônia. Não, claro que não. Como eu te falei, essa história dos protestantes começa nas naus, atravessando o Atlântico, na expansão ultramarina lusitana e na expansão ultramarina europeia, de uma forma geral. E quando chega ao solo, né, da terra brasílica, no Brasil colonial, na América Portuguesa, como se fala mais hoje, essas ideias protestantes contra a ortodoxia católica, elas vão se disseminar. Então, quando acontece a expulsão dos franceses, ficam alguns aqui. Quando acontece a saída dos holandeses, que também são expulsos, também vão ficar as ideias, elas vão passando de uma pessoa para outra. Como é que a gente pode afirmar que foi extinto o protestantismo e que só reapareceu no século XIX? Eu acho que isso é muito senso comum, né? Preciso também controlar isso e partir para as pesquisas. E evitar o senso comum e partir para as pesquisas. E por falar em pesquisa científica, você é professora de Brasil Colônia na Universidade Federal do Espírito Santo e sabemos que o professor universitário articula ensino, pesquisa e extensão. Sendo assim, você continua pesquisando o tema da Inquisição atualmente? Pois é, eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo desde 2011 e lá nós temos que fazer projetos de pesquisa para carga horária e tudo mais, são as burocracias das instituições acadêmicas, né, importantes inclusive. Eu continuo estudando sempre Inquisição. Eu tive um projeto, inclusive, logo quando eu comecei na Universidade Federal do Espírito Santo, sobre os visitadores das naus. Quem eram os visitadores das naus? Está vendo que eu gosto do ambiente dos mares, né? Quem são os visitadores das naus? São aqueles que entram nos navios, né, durante a expansão portuguesa. São inquisidores, mas são inquisidores especialistas em saber o que os navios estão trazendo para os portos. Quais são as mercadorias? E eles vão barrar algumas mercadorias, como, por exemplo, os livros censurados pelo Index. Quem é encarregado de ver se tem livro clandestino, livro proibido pelo Index da Santa Inquisição dentro dos navios, nos portos, são os visitadores das naus. Eles eram como se fossem fiscais. Vão fiscalizar o que pode e o que não pode entrar nos portos, com os navios, com as embarcações. Eu estudei esse caso, dos visitadores das naus, logo no início da minha atuação na universidade, onde eu ministro minhas aulas, onde eu trabalho. Inclusive, esse estudo foi publicado numa revista científica, Os Visitadores das Naus. Eu, atualmente,
tenho me despertado para outros temas do campo das religiões, né? Vamos usar aí o termo do Bourdieu, campo religioso. Eu tenho me interessado pelo campo religioso, extrapolando o recorte cronológico colonial, século XVI, XVII, XVIII. Tenho extrapolado esse recorte cronológico. Eu tenho pesquisado também sobre os protestantes e os movimentos evangélicos no mundo contemporâneo, tá? Eu recentemente publiquei, ano passado, bem recentemente, publiquei um artigo na revista Religare sobre a Igreja Bola de Neve. E aí eu faço um estudo de caso sobre a Igreja Bola de Neve na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, toda a questão do neopentecostalismo, que eu mudo a terminologia, eu coloco como pentecostalismo da novidade. Eu mudo a terminologia, troco a terminologia por novos conceitos, novos termos. E eu analisei esse caso, né, que é um caso de evangélicos no mundo contemporâneo, um estudo de caso da Igreja Bola de Neve, na revista Religare. Hoje, na Universidade Federal do Espírito Santo, eu estou muito ligada aos estudos da religião, mas não só os estudos da Inquisição. Também estudo muitas questões indígenas, né? Eu publiquei um livro sobre os índios Krenak, mas sobre religião, para não fugir do foco, estudo os temas dos movimentos evangélicos do mundo contemporâneo, do Brasil atual, e atualmente também estou com o objetivo de estudar, dentro dessa questão do campo religioso, o Santo Daime. É um interesse meu de estudo bem recente. É isso. No início da entrevista, você disse que tem também orientações sobre o tema da Inquisição no Brasil Colônia. Então, você poderia falar um pouquinho sobre essas orientações também? Sim, claro. Pois eu tenho alunos de monografia, né, de PCC, como chamam algumas universidades. Eu tenho alunos que já fizeram pesquisas de vários temas, mas eu tenho alguns alunos que já pesquisaram também Inquisição, foram orientados por mim na monografia final. Por exemplo, eu tenho 2 alunos agora, nesse semestre, que está na modalidade à distância, eu tenho 2 alunos que estudam processos inquisitoriais. Um estuda os cristãos novos, né? Tá relendo Confissões da Bahia, está relendo as denunciações. O foco dele, da temática dele, são os cristãos novos. A outra, né, que está estudando, por incrível que pareça, ela está estudando uma descendente do Pero do Campo Tourinho, que era blasfema. Você acredita nisso? Uma descendente do Donatário de Porto Seguro, que era blasfema, era considerada praticante de sortilégios, e Felícia Tourinho. Era uma descendente do Donatário de Porto Seguro que se envolveu com crimes de fé muito parecidos com do Pero do Campo Tourinho. E a minha aluna está estudando essa descendente do Tourinho, também processada pela Inquisição. Também já tive alguns alunos que estudaram o degredo, né, o degredo no Brasil colonial, e tive alguns alunos que também, eu tive um aluno que estudou também a problemática do cristão novo. Tive uma aluna que fez uma releitura do caso do Manuel de Moraes, uma releitura. Sim, alguns alunos já fizeram trabalhos sobre Santo Ofício português com ação no Brasil. Eu estudo a Reforma Protestante lá na Europa e não conheço a repercussão que teve no Brasil Colônia a fundo, né? Não é minha área de especialidade, mas me surgiu uma pergunta agora, e quando você disse, quando você me lembrou que o Pero ele era donatário, será que tem alguma ligação? Ou seja, ele foi investigado pela Inquisição porque ele tinha uma posição importante, ou não tem nada a ver? Pois o caso do Pero do Campo Tourinho é o primeiro caso da Inquisição portuguesa no Brasil. Mas o caso do Tourinho foi um conflito político, né? Por quê? Era o início do Brasil nos tempos coloniais. Não havia escravos africanos. Os escravos eram escravos indígenas. A Igreja sempre se colocou, a Igreja Católica sempre se colocou na defesa desses indígenas, dos indígenas, né? Sempre defendendo que os indígenas não poderiam ser escravizados, tinham que ser catequizados, cuidados e tudo mais. Era a postura da Igreja Católica. Claro que é uma postura também contraditória,
mas era a postura principal. E o Pero do Campo Tourinho vai escravizar os índios. O Pero do Campo Tourinho colocava os índios para trabalharem durante os dias santos. E isso causou um atrito muito grande durante a gestão dele, vamos dizer assim, da capitania de Porto Seguro. Então, a via inquisitorial que o caso tomou, porque era por causa das blasfêmias. Ele era realmente destemperado. Era, como dizem alguns cronistas, né, a língua quente. Era um língua quente, era um falante, um destemperado. Então, o caso tomou vias inquisitoriais. Mas, antes de tomar as vias inquisitoriais, havia um pesado conflito político envolvendo tensão de poderes na capitania de Porto Seguro. Então, a sua pergunta problematizadora da sua pesquisa foi em relação à blasfêmia. Sim, na verdade, a minha questão era estudar o caso do Pero do Campo Tourinho. Por que ele foi o primeiro réu da Inquisição? Que cenário é esse? Que contexto é esse que levou um donatário que era cristão velho, não era nem cristão novo, a ser o primeiro réu de Santo Ofício português, né? Meu caso era estudar, o que me levou a estudar esse caso foi saber por que um donatário foi preso, né? O cara que era de Viana do Castelo, de uma certa nobreza, ganhou a capitania de Dom João III, porque Dom João III quis presenteá-lo com a capitania, e foi preso. A capitania dele, inclusive, não era uma capitania improdutiva, tinha vários engenhos, mas se envolveu com essa trama aí de poderes e foi preso. Foi um conflito político. O movimento rebelde se levantou contra o donatário e ele teve que sair, né? Foi levado a ferros para Lisboa. Antes de continuarmos a nossa entrevista, preciso informar aos nossos ouvintes que já é possível tornar-se um apoiador do projeto Ogro Historiador através do Catarse. Acesse o nosso site www.ogrohistoriador.com ou as nossas páginas nas redes sociais, Facebook/ogrohistoriador ou @historiadorogro no Instagram. Professora Rossana, qual dica ou conselho você compartilha com nossos ouvintes que tenham interesse em estudar o tema da Inquisição, principalmente a Inquisição no Brasil Colônia? Bem, estudar a Inquisição no Brasil durante os tempos coloniais, primeiro, tem que gostar de história das religiões, tem que ter afinidade com esse campo de pesquisa que é a história das religiões, porque os estudos da Inquisição estão inseridos nesse campo maior que a história das religiões. Então tem que ter afinidade com essa área, tá? Segundo, tem que estar disposto a encarar o processo. O processo, muitas vezes, a letra não é legível, como eu falei, vai exigir uma transcrição paleográfica. Isso é uma dificuldade, mas é um desafio também, dificuldade e desafio. Terceiro, tem que saber que toda a questão do processo inquisitorial, da história da Inquisição no Brasil, está inserida num contexto maior. Então, tem que ter um olhar microscópico sobre o caso que está sendo estudado, mas saber articular com a macro-história, com a história, sabe, no seu sentido maior, e fazer as conexões. Eu penso que muitos estudantes ainda vão se apaixonar pelo tema Inquisição, porque realmente é um tema apaixonante, assim como vários temas da história das religiões são muito envolventes e muito interessantes, e nós precisamos estudá-los. Os estudos, eles todos têm vários desafios. No meu caso, que trabalho com a Reforma Protestante, na Europa, o grande desafio além de você se debruçar sobre documentos que precisam de transcrição, muitas vezes são em outras línguas, né? A Reforma Protestante tem muitos documentos em alemão, apesar que também há muitos em latim, não é só porque foi na região de fala alemã que os documentos são em alemão, porque como a gente fala de história das religiões, é claro que a gente tem documentação em latim. E no caso desses estudos, dessa transcrição, o interessado também, ele pode procurar cursos. Eu lembro que durante o meu doutorado na Universidade Federal de Goiás, nós tivemos um curso de paleografia com o professor Saul, da Universidade de Coimbra. Ele veio até a Universidade Federal de Goiás oferecer esse curso. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que se você tiver interesse de estudar um assunto, estude, porque uma das principais motivações que a gente tem na vida acadêmica
é estudar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente é apaixonado, né? Eu vejo que você é apaixonada pelo tema de história das religiões, da Inquisição e também do protestantismo no Brasil Colônia também, porque muitas vezes a pessoa tem medo de estudar, de ir para estudar um tema lá na Europa pela distância, apesar da tecnologia, né? Tem a distância física, geográfica e da língua. Mas então nós temos muito o que estudar sobre o protestantismo no Brasil e no Brasil Colônia. Tem muita coisa ainda, então, a ser estudada, a ser muito documento que ainda não foi analisado. É isso? Sim, com certeza. A professora Anita Novinsky, em um dos seus livros, ela faz um inventário de 15 casos de protestantes no Brasil entre os séculos XVI e XVII. Eu analisei no meu doutorado, que é o livro Os Pecados do Brasil, eu analisei 11, eu não cheguei a analisar todos, né? Tem 4 casos ainda por aí, mas a questão é o seguinte, esses 15 processos, né, da Inquisição, eles também podem ser analisados de novo, com outro olhar, com outro aporte teórico, metodológico. Além disso, também tem o protestantismo, que como você falou, no século XVIII, no século XIX, né? Ou seja, é uma longa história e é uma história muito importante de ser resgatada, inclusive para que a gente possa evitar no Brasil, né, nos dias de hoje, a intolerância religiosa. A intolerância religiosa acontece em relação a vários sistemas de crença, né? Então é importante também essas pesquisas sobre Inquisição, protestantes, católicos e afins para combater a intolerância religiosa. Isso é interessante também, essa parte prática desses estudos. E como nossos ouvintes podem fazer para adquirir os seus livros? Bem, o livro A Saga de Feira do Campo Tourinho, o primeiro processo de Inquisição no Brasil, é um livro de 2000, do ano 2000. É um livro que tem quase 20 anos, vai fazer 20 anos, né? Vai fazer 20 anos. Pela editora Vozes. Agora, o meu livro mais recente, que é Os Pecados do Brasil, Protestantes e Inquisição em Tempos Coloniais, vocês podem adquirir na editora Mil Fontes. É um livro de 2018. Pode adquirir pela Amazon. É um livro muito recente, de 2018. Então, podem conseguir no site da editora Mil Fontes. E também podem conseguir comigo, mas a princípio, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, se tiverem interesse nesse livro, Os Pecados do Brasil, no site da editora Mil Fontes, que é uma jovem editora capixaba que publica livros historiográficos e livros acadêmicos de uma forma geral. Então, caro e caro ouvinte do podcast do Ogro, como você sabe, nós sempre terminamos um episódio com dicas culturais dos nossos entrevistados. É claro que hoje uma dica cultural, sem dúvida, será um convite para você seguir o Instagram profissional da nossa entrevistada, br.colonial, onde a professora Rossana Brito faz lives sobre o tema. Lá você encontrará lives sobre Inquisição, protestantismo no Brasil Colônia e muitos outros assuntos. O endereço é colonial._b. Repetindo, colonial._b. Mas, além do seu Instagram, quais dicas culturais, professora, você deixa para os nossos ouvintes? Bem, esse meu Instagram que você acabou de mencionar aí para os ouvintes, eu faço lives, sim, de vários assuntos ligados à história. São lives de história. Faço de Inquisição também, que é meu tema predileto, mas também faço de outros temas históricos, né? Realmente é um trabalho de divulgação de história pública. Dicas culturais, nós temos hoje filmes, né? Filmes, minisséries, sobre temas inquisitoriais. Por exemplo, nós temos um filme muito antigo, mas que é muito interessante, que se chama O Judeu. É um filme de 1995, está na internet. É um filme sobre um dramaturgo cristão novo, Antônio José da Silva, tá? Filme de 95. É um filme muito interessante, que mostra todo o processo da Inquisição, os interrogatórios, as torturas, até o auto de fé. Muito interessante, O Judeu, de 95, do diretor Azulay. Mais recentemente, nós temos a minissérie A Muralha, do ano 2000. A minissérie A Muralha tem alguns episódios ao longo da minissérie sobre Inquisição também.
e que são muito interessantes. A minissérie A Muralha, que tem os DVDs também disponíveis para venda. Seriam essas as minhas principais dicas culturais sobre o tema Inquisição. Ok, a conversa está boa, mas precisamos concluir. Professora Rossana, em nome de toda a equipe do Ogro Historiador e dos nossos ouvintes, eu agradeço a sua disponibilidade de nos proporcionar essa entrevista. Desejo sucesso nos seus projetos, tanto nas pesquisas acadêmicas que você está desenvolvendo na UFES, como no trabalho de história pública através do Instagram. Muito obrigada, professor João. Estou muito satisfeita de participar no seu podcast do Ogro. Muito obrigada. Um beijo para todos. Lembrando que todo domingo tem conteúdo novo, de 15 em 15 dias um episódio padrão e de 15 em 15 dias o Ungüento do Ogro, a sua dose quinzenal de história. Para críticas, elogios e sugestões, inclusive de pautas, envie uma mensagem pelas redes sociais do Instagram ou Facebook ou para o e-mail ogrohistoriador@gmail.com. Então é isso, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Ficamos por aqui hoje e até o próximo episódio semana que vem.